os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Graças a paz, irmãos. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a estarmos abrindo as nossas Bíblias lá no livro de Lucas, capítulo 12. Vamos estar lendo do versículo 13 ao 21. Em reverência à palavra do Senhor, reverentes à palavra do Senhor, assim como estamos. Amém? Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico
produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra, Pai. Te dar graças pela direção do culto, pelos louvores que foram entoados esta noite em adoração ao Senhor, Pai. Pai, nós lemos a tua palavra, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a estarmos extraindo desta palavra a tua mensagem, Pai. O teu pão para hoje, Senhor. Ó Pai, por isso nós te pedimos, Pai, repreende todo o mal. Ó Pai, repreende todo sono, Senhor. Todo pensamento confuso, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, a compreender a tua palavra. A tua palavra que purifica, que limpa, Senhor, que transforma, que cura. Ó Deus, a tua palavra, Pai. Nós precisamos da tua palavra, Pai. Por isso, em nome de Jesus, enquanto aqui estivermos, Pai, ser servido de estender as tuas mãos de poder e graça. E, Pai, segundo a tua boa vontade, segundo a tua boa, agradável vontade, Pai, que o Senhor possa curar, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Deus, fazer maravilhas no nosso meio. Somos dependentes de Ti, precisamos do Senhor. Por isso, desde já, Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos. Pai, nos capacita, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos capacite a ouvir a Tua palavra, a entender a Tua palavra, a sermos tocados pela Tua palavra, a sermos curados pela Tua palavra, a sermos transformados pela Tua palavra, a sermos, Pai, pervadidos pela Tua presença em nossas vidas. Por isso, Senhor, está escrito que a Tua palavra não voltará vazia e fará tudo o que apraz. Então, Senhor, mais do que qualquer coisa, nós te pedimos, fala conosco, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós já te agradecemos. Amém. Irmãos, ao fazer a leitura desse texto, na verdade, eu li o capítulo 12 todinho, né? Então, no primeiro momento, no capítulo 12, nós vamos ver Jesus fazendo algumas admoestações. Ele fala para tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Ele, no interim desses versículos, ele fala assim sobre a quem devemos temer. Não só aquele que mata o corpo, mas aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. O Senhor Jesus fala também sobre negá-lo. Ele falou: olha, quem me negar diante dos homens, eu negarei diante dos anjos de Deus. Fala também sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo e também nos dá uma ideia de sermos dominados pelo Espírito Santo. E aí nós chegamos nesse ponto que nós lemos e é uma coisa interessante, né? Porque a parábola em si, ela nos dá a ideia de uma breve história, né? Ela traz uma mensagem ou um ensinamento de uma lição. É um breve trecho, ele nos dá a ideia nos ensina verdades morais, nos ensina verdades espirituais, e esta é muito comum lá no Oriente, o uso de parábolas para ensinamento. E o que mais me chamou a atenção é que, tanto no Velho como no Novo, existem algumas parábolas. No Novo Testamento, pelo menos 40 parábolas feitas por Jesus. E olha, uma coisa que me chamou a atenção
é que as parábolas de Jesus, elas têm uma originalidade tão grande, são inigualáveis, porque elas são profundas, elas são complexas e são eternas. Então, esse trechinho que a gente acabou de ler, que nós podemos fazer um resumo rápido, nós sabemos que um homem sai lá no meio da multidão e diz: mestre, olha, me ajuda, estou com um problema aqui. Mas ele não atentou para o discurso de Jesus, que estava falando verdades eternas. E ele diz: Jesus, me ajuda com um probleminha particular aqui. Aí Jesus falou assim: olha, eu acho que você não está entendendo. Embora ele estivesse reconhecendo Jesus como mestre, como uma pessoa, assim, importante, que conhecedora da lei, que pudesse ajudá-lo, ele estava desprezando mensagens eternas naquele momento. E o que eu percebo, que nós estávamos na escola dominical de manhã, né? Esse homem sai do meio da multidão. Primeira coisa que nós podemos aprender este homem seguia Jesus de longe. Muitos hoje seguem Jesus de longe, estão dando mais importância para os seus problemas particulares, para as suas questões particulares, do que propriamente para a mensagem de Cristo, que é libertadora, que é salvadora nas nossas vidas. E este homem sai do meio da multidão e nós percebemos que ele nem tem nome, né? Aquele que não segue a Jesus não tem nome. Aquele que não foi tocado por Jesus não tem nome. Nós aprendemos isso hoje na escola dominical. Eram 2 cegos e dos 2 cegos só lembramos do cego Bartimeu. Até a Juliana, ela focou um assunto interessante, que os 2 seguiam, mas certamente aquele que seguia Jesus é o que foi lembrado, é aquele que de fato foi registrado na palavra de Deus. E aí nós pegamos o versículo e nós vemos que esse homem está lá na multidão e ele, na verdade, ele pede assim: Senhor, olha, usando da sua autoridade, ordena que isso aconteça. Quantas vezes nós, de uma maneira assim irracional, nós queremos que o Senhor ordene algo nas nossas vidas, mas para questões particulares. Esse ponto que eu queria pegar e não me estender muito. Mas o Senhor pega e diz assim, e ele ainda recomenda, na verdade, né? Um ponto que é muito importante, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, né? Os irmãos têm conhecimento da palavra avareza. É uma coisa ardente, o querer o dinheiro se torna até uma maneira gananciosa. E dando essa pausa, é uma coisa que eu experimentei na meditação, é sobre toda essa história. Eu queria fazer algumas perguntas para os irmãos, mas que os irmãos pensassem, não precisa me responder. Mediante o que nós lemos aqui, e num sentido até mesmo real, ou se os irmãos quiserem ficar pensando como analogia ou alguma coisa, o que você tem planejado para a sua vida? Nós olhamos aqui, né? A Bíblia fala de um homem rico, um homem que planejava. O que você tem planejado para a sua vida? Porque, na verdade, o homem é do homem fazer planos, ter sonhos, isso é do homem, né? Mas um segundo ponto é qual o seu objetivo e a sua meta? Diante desse primeiro questionamento, qual o seu planejamento, qual o seu objetivo e qual a sua meta? E talvez os irmãos já me responderam mentalmente, mas eu queria fazer uma terceira pergunta. Quanto isso vai lhe custar? Porque todo sonho, todo projeto, nós temos um custo, ou tempo, ou dinheiro, ou dedicação, certamente vai custar algo para você. E eu te pergunto essa noite se você fez essa previsão. Um quarto ponto é, qual o desejo do teu coração? Talvez alguns que aqui estão, alguém que está nos assistindo, vai dizer, olha, eu quero ser rico. Não tem nada de mais ser rico. Eu quero ter uma profissão, eu quero me colocar, eu quero um status, eu quero
fazer grandes coisas, eu quero me tornar uma celebridade, eu quero ser conhecido, eu quero ser divulgador da palavra de Deus, seja lá o que for. Qual o desejo que está no teu coração? Um quinto ponto seria dizer assim, isso que nós acabamos de falar, seus sonhos, seus projetos, seu planejamento, essa coisa, como que ela pode se tornar importante na sua vida sem chamuscar, sem interferir, sem criar problemas para o céu, para as coisas do céu. Então eu queria, nesta pregação, abordar 3 pontos de todas as questões que nós fizemos. O primeiro é que, mediante a leitura, mediante a explanação da palavra, nós podemos nos encontrar na condição deste homem rico, ou melhor, deste homem louco. Podemos estar nessa condição. O segundo é identificarmos se realmente nós estamos na dependência de Deus. Um terceiro ponto é descansar no Senhor. E quando nós vamos falando isso, nós percebemos que essas parábolas, elas têm muitos simbologismos, né? Então, nós podemos pensar muitas coisas. E quando a gente fala tudo isso, eu queria pegar um ponto que eu considerei importante. Jesus, ao proferir essa palavra, ele ressalta que este rico, que essa pessoa rica, né, ela tentou reservar bênçãos de Deus unicamente para o seu benefício. Se nós formos lá em Deuteronômio 28, Deuteronômio capítulo 28, versículo 8, vai falar que as bênçãos de Deus era que os celeiros estivessem cheios. Em Salmo 144, versículo 13, vai nos dizer que o desejo é que os celeiros estejam fartos, estejam abençoados. E aí eu pergunto para os irmãos nesse sentido, será que nós, como aquele rico, julgamos que esta vida é mais importante que a vida eterna e que os valores eternos? Eu sei que ainda nós não caminhamos diretamente para os pontos que eu acabei de apresentar, mas eu queria que, à medida que eu fosse falando, os irmãos fossem pensando nas suas vidas, nos seus planos, nos seus projetos, quanto que isso vai custar, o que tudo isso que está no nosso coração, como nós podemos adequar essas coisas importantes que não ofendam os céus. E eu não quero ser muito técnico, mas o rico, a Bíblia fala que ele era louco, não porque ele estava planejando, não porque ele estava se preparando, não porque ele não trabalhava, mas porque a riqueza dele não consistia em ser rico em Deus. E quando eu fico pensando, nós já ouvimos aqui diversas vezes que existe uma diferença entre ser e ter. Eu sei que existe aqui essa noite muitas pessoas que são, mas que não têm. Outras que têm e que não são. Quando eu falo pessoas aqui, eu falo num geral, né? Existem muitas preocupadas em ter do que ser. E outras que são e que não estão preocupadas propriamente em ter. Então, quando nós lemos esses versículos, nós percebemos a diferença entre ser e ter. Olha só, o homem da parábola, ele possuía, na verdade, uma vida de posses, mas não uma vida de posses espirituais. Então, uma única vantagem que nós, ou melhor, a melhor vantagem que nós elevamos é que muitos de nós aqui possuem vidas de posses espirituais. Porque tudo que nós fazemos aqui, nós nós colocamos tesouros nos céus. Outros se preocupam em colocar tesouros na terra. Aí que está a diferença quando a gente começa a sair um pouco da realidade e a loucura que a Bíblia apresenta. Então, eu queria que os irmãos, se pudessem, fossem lá em 1 Timóteo, capítulo 6. Não precisam, eu vou estar lendo só para os irmãos acompanharem.
1 Timóteo capítulo 6, versículos 17 e 19, diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a receber. Que acumulem para si tesouros sólidos, sólido fundamento para o futuro, a fim de apoderarem da verdadeira vida. Então, existe uma coisa interessante. Quando eu falo em riqueza, todos provam algum requisito de uma riqueza. Mas a riqueza, ela tem o poder de nos trazer bem e nos trazer mal. Qual a vantagem da riqueza? Nós lemos aqui, se nós praticamos a generosidade, se nós praticamos boas obras, se nós usamos esses tesouros para benefício de outras pessoas, como foi falado aqui, benefício do próximo é uma coisa. Agora, quando se torna orgulho e ganância, é uma desvantagem da riqueza. E engraçado, irmãos, que quando nós falamos em riqueza, é uma coisa que prende a nossa alma. Coisas que prendem a nossa alma. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que a nossa preocupação é o dia de amanhã. Numa segunda parte do capítulo 2, depois do versículo 22, Jesus diz assim, não andeis ansiosos, não se preocupem. Ele diz assim, olha, o corpo, ele é mais que as vestes, e o alimento não é maior que a vida. A vida é maior que o alimento. Então, você que hoje, eu e você, nos preocupamos muito com as coisas, devemos atentar para as verdades profundas do Senhor Jesus. Então, a riqueza é uma força para o bem e para o mal. Pode-se viver uma vida genuína e abençoada na terra, como também pode-se viver uma desvantagem. Hoje, eu ouvi dizer que é o dia do pastor, né? Parabéns, pastor Sérgio, pastor Gilberto, pastor Paulo e todos os pastores, né? Então, o que nós aprendemos? Que o papel do pastor, ou até mesmo de um outro irmão, quando vai pregar a palavra, não é ficar repetindo histórias. Eu sei que às vezes a pregação se torna um pouco monótona, porque dá a ideia que nós estamos repetindo histórias e ideias, mas a verdadeira posição do pastor é o quê? É trazer verdades eternas, lançar as verdades eternas, fazer com que o povo tenha uma reflexão e comece a se questionar sobre a sua vida, não diante da vida terrena, mas diante da vida de Deus. Então, a mensagem de Deus, ela atinge os corações e a alma. E quando você começa a pensar em tudo isso, você vê o seguinte, que a função nossa, a função de cada um aqui, é desenvolver a sua espiritualidade. À medida que nós desenvolvemos a nossa espiritualidade, nós ficamos fortes de fato. Porque, às vezes, existe uma capa nas nossas vidas. As pessoas olham para a gente e dizem assim, nossa, ele é forte. Mas, na verdade, nunca foram fortes, nunca serão fortes, sem desenvolver a espiritualidade através da palavra de Deus. Você quer ser forte? Você quer realmente ter solução dos problemas? Você quer ver uma vida feliz, uma vida tranquila, uma vida de paz no Espírito Santo? Então, se fortaleça espiritualmente na palavra de Deus, na palavra do Senhor. E trazer essas verdades é atestar que elas são importantes na nossa vida. Agora, eu acho que dá para a gente esquentar um pouquinho a pregação. Olha só que análise que nós podemos fazer nesse texto. Desculpa eu tirar o óculos toda hora, irmão, é que eu não consigo enxergar sem o óculos. E eu queria falar olhando nos olhos dos irmãos. E então, está tendo aqui, como que a gente disse, um esforço. Tudo que nós fazemos tem que ter um esforço. Aquilo que não tem esforço não significa muita coisa. Bom, eu queria atentar para os irmãos que o homem era rico. Esse homem que nós estamos falando aqui na Bíblia, ele era rico, ele era empreendedor, ele era competente, ele era trabalhador, ele produzia bens e riquezas, ele planejava, ele poupava recursos e, principalmente, investia no futuro. Olha só que coisa terrível. Esse homem, assim, se eu fosse falar qualidades desse homem, eu diria o seguinte, que ele ganhava dinheiro, ele fazia planos
E eu pergunto, onde é que está a loucura nesse homem? Ué, ele fazia tudo direitinho, ele planejava, ele poupava, ele trabalhava, ele se esforçava. Não existe loucura nesse homem. Mas a Bíblia, mais à frente, ela nos vai falar onde ele estava errando. Hoje eu estou com receio do culto terminar bem mais cedo, viu? Porque meus papéis estão indo embora. Mas, irmãos, contudo, olha só, isso é para a sua vida, tá? Eu quero que você, criança, adolescente, pessoa mais velha, atente para isso. Esse homem trabalhava, esse homem poupava, esse homem planejava, esse homem se esforçava, ele investia no futuro, ele fazia tudo certinho, mas ele foi considerado como louco. Por quê? Porque esse homem, ele planejou, ele desejou, ele sabia o que ele queria e tinha como certo, mas não aconteceu como ele queria. Tudo o que ele fez não aconteceu como queria. Quantas vezes nós somos surpreendidos porque nós fazemos tudo certinho, mas não dá certo. Nós trabalhamos duramente para fazer uma coisa, mas não dá certo. Nós nos empenhamos, alma, espírito, nós damos toda a nossa força, mas não dá certo. A Bíblia fala que esse homem, de um momento para o outro, ele perdeu a sua vida, ele morreu. Uma verdade incrível. Deus nos lembra nesta palavra que nós somos mortais. Nós fazemos planos. Quem confirma é o Senhor. Nós nos esforçamos. Quem nos dá a vitória é o Senhor. Ô, irmão, eu não aceito isso, sabe por quê? O ímpio faz, o ímpio planeja, e o ímpio consegue. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Você sabe de fato que se o rico, o incrédulo, o ímpio, realmente ele depende de Deus? Olha, não aconteceu, ele perdeu sua vida, ele morreu. Tudo que ele possuía, tudo que ele conquistou, tudo que ele fez foi para outra pessoa. Salvo os que têm herdeiros aqui, pessoas para deixar alguma coisa, os demais que não têm, vai para outra pessoa. E os que aqui têm, vai para herdeiros, filhos, netos, etc, etc. Não tem nada de errado com isso. Mas uma coisa que eu aprendo, que aprendamos a aproveitar aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus nos concede, que venhamos a aproveitar, que venhamos a viver, que venhamos verdadeiramente dizer, Deus, obrigado. Eu me regozijo, eu como, eu bebo, eu me alegro naquilo que o Senhor tem me dado, que eu tenho conquistado. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã, porque Tiago diz assim, o amanhã não te pertence. Faça planos, se esforce, trabalhe, tudo certinho, mas lembrando que nós dependemos do Senhor. E essa dependência é que nos faz verdadeiramente progredir, ser vitoriosos. Ficou para outra pessoa. E aí o rico, ele tinha um desejo. Ele falou assim, olha, eu vou fazer isso, eu vou destruir celeiro, vou fazer uns maiores. Eu lembro que celeiros, quando a gente estava falando de Deuteronômio, em Salmos, eu lembro também que José foi divinamente ele interpretou os sonhos do faraó, e ele falou, olha, faraó, construa celeiros. Mas para que aqueles celeiros? Para preservar a vida, porque veio uma grande fome naquela terra, e ele foi instruído divinamente, e ele fez como tinha que ser feito. O faraó o transformou em governador, e eles foram poupados. Então, a pergunta que eu faço essa noite para você, qual celeiro que você está fazendo? Qual celeiro na tua vida? Qual o propósito? O que você vai fazer com todo esse juntamento? Com toda essa conquista? Para quê? Para outro? Para os herdeiros? Para benefício agora, desse momento?
junto com sua família, junto com as pessoas que você gosta. Eu não estou dizendo com isso que você tem que queimar tudo, não. Não estou dizendo. Estou dizendo assim, existe um propósito para que nós venhamos a acumular. Eu pergunto essa noite, qual o celeiro da tua vida? O que você objetiva mesmo? Guardar o quê? Se especializar em quê? Fazer o quê? E o desejo de descansar do rico, de comer, beber, alegrar-se, divertir-se, não aconteceu. Muitas vezes, quando nós temos essa ganância, quando nós temos essa avareza, nós não comemos, nós não bebemos, nós não nos alegramos. Deus tem te dado alguma coisa? Pense seriamente nisso. Como que você pode fazer com que outras pessoas sejam felizes? Com que sua família seja feliz? Com que principalmente você seja feliz? Tem pessoas que são ricas, muito ricas. E tem pessoas que são muito pobres. E tem pessoas que são pobres e acham que são ricas. E são ricas e, na verdade, são pobres. O Beto estava pregando na quarta-feira aqui, lá em Apocalipse capítulo 3, 17. A igreja de Laodiceia, ela achava que ela era rica espiritualmente, ela era rica através das virtudes cristãs que ela achava que tinha. Aí Jesus diz para ela assim, olha, vocês não são ricos. Ele diz assim, você nem sabe que você é infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Tem pessoas que não têm consciência disso. Irmãos, quando nós ouvimos essa palavra, quando nós ouvimos essa historinha, certamente nós precisamos que o Espírito Santo toque nos nossos corações. Porque nós conseguimos enxergar a vida do outro, nós conseguimos enxergar os problemas dos outros, as dificuldades dos outros, como eles deveriam fazer, e não conseguimos enxergar nossas vidas. Que nós possamos enxergar as nossas vidas. O homem rico, ele era louco. Primeiro ponto que eu quero agora falar com os irmãos é sobre a riqueza deste homem louco. Nós podemos incorrer na loucura deste homem. Quantos aqui se julgam, não precisa responder, irmãos, se julgam não loucos, que se julgam normais? Que dizem assim, não, louco é o meu irmão, eu sou normal. Nossa vida não segue de acordo com os nossos planos. Uma coisa que você vai aprender, a sua vida, e isso é para os organizados, né? Para aquelas pessoas que planejam e tem tudo em planilha. Não é nada de errado, tá? Eu só estou fazendo uma comparação. A sua vida planejada, a sua vida organizada, a sua vida certinha, arrumadinha, detalhadinha, ela não te dá controle das coisas. Não te dá controle das coisas. Você pensa que tem o controle da sua vida. Eu quero te falar uma verdade essa noite. Você não tem o controle da sua vida. Você quer ver uma coisa? Um belo dia, isso me lembrando lá de Ruth, quando eles saíram da terra do pão e saíram da terra do pão e foram lá para Moabe, não é isso? Ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. A tragédia, de repente, assolou a vida dela. O que eu quero dizer é que nós não temos o controle da nossa vida. Um belo dia, algo acontece na nossa família. Algo acontece com as pessoas que nós mais amamos. Algo acontece com os nossos filhos. Algo acontece com o nosso casamento. Algo acontece. Nós não temos controle sobre as nossas vidas. Mas eu quero dizer esta noite, que hoje você está ouvindo da palavra de Deus, que existe um Deus todo-poderoso, Criador, onipotente, Senhor, amoroso, que tem controle da tua vida. Tudo sai do nosso controle, mas do controle de Deus nada sai. Além disso, Deus cuida de nós.
Eu sei que você tem ouvido isso constantemente, mas eu quero que você comece a lembrar as coisas que acontecem. Até o ano passado, 2020, para ser mais exato, nós não sabíamos nada de pandemia. E, de repente, a pandemia tomou as nossas vidas aqui em Franco da Rocha, no Brasil e no mundo. Provou-se o seguinte: nós não temos controle de nada. Nós trabalhamos, planejamos, mas sabemos, nós, crentes em Jesus, que só Deus é que tem controle das nossas vidas. Mas Ele não nos desampara, Ele não nos deixa órfãos e sozinhos, porque Deus cuida de nós. Nós achamos que temos o controle, nós vivemos ilusões. Afinal, acontece com os outros, mas não acontece comigo. No trabalho, nós não temos controle sobre o nosso trabalho. Não temos controle nem mesmo aqui na congregação, na igreja. Nós achamos que tudo está sob controle. Mas isso daí é para a gente ficar preocupado e falar, agora eu não tenho controle de nada. Não, é sabermos que nós somos dependentes de Deus. A sua vida está um caos, a sua vida está um buraco, os problemas te assolam, as situações te apertam, você não tem onde correr, você não tem onde gritar socorro. Bem-vindo ao mundo real. Mas a despeito, contrário de outras pessoas, nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que zela pela sua palavra, um Deus que nos tem como menina dos seus olhos, que cuida e nos protege, e que certamente faz com que os nossos tesouros sejam tesouros eternos, lá no céu. Achamos que nada vai nos atacar. Somos nós que controlamos as nossas vidas. Afinal, nós sabemos fazer planos e muito bem. Tem alguém que fala assim, olha, aquele irmão, meu Deus, que planejamento. Glória a Deus, para a glória de Deus. Mas a palavra de Deus diz também que esse homem que fazia planos, ele não tinha Deus. E nós temos. Irmãos, vocês se lembram que a gente falou que tudo ia bem, parece que ele tinha um controle, e de um momento para outro, ele perdeu o controle da vida dele? Para os incrédulos, talvez pode mudar as coisas. Para a gente muda para melhor. Como que é isso? É pregação de autoajuda? É pensamento positivo? Não. Eu quero te falar esta noite. Que Deus, o nosso Senhor, é que pode mudar a condição. Existe uma coisa errada, terrível, descontrolada, Deus pode mudar. Por que você está repetindo isso? Porque um belo momento você vai acordar, e essa palavra vai vir no teu coração, e você vai dizer assim, não tem mais jeito, não muda nada, mas Deus pode mudar. Deus pode transformar essa situação. Deus pode parar o relógio, Deus pode retroceder o relógio, Deus pode tudo, mas veja bem, continue fazendo os planos, continue trabalhando, continue se esforçando, continue fazendo a tua parte, porque tem um outro perigo, as pessoas colocam tudo na mão de Deus. Eu já coloquei na mão de Deus tudo, até que você vai mudar de aí e tira da mão de Deus. Deus salva esta pessoa. Aí Deus começa a tratar. Oh Deus, está machucando, deixa eu ajudar lá. E a gente tira da mão de Deus. Eu estou falando isso, irmãos, porque ao mesmo tempo que nós confiamos, nós ao mesmo tempo tiramos da mão de Deus. E a tua vitória pode ser amanhã cedo. Hoje à noite você se mata. Eu não aguento, é muita angústia, é muita ansiedade. O problema é enorme, eu já estou desfalecendo. E a tua vitória viria no raiar do dia. Então, que haja sabedoria nas nossas vidas. Que haja disposição a confiar no Senhor. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 15, diz assim: atendei agora, vós que dizei, hoje e amanhã iremos para a cidade, tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã? Que é a vossa vida?
Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Segundo ponto, já entrando no segundo ponto. O primeiro é saber que nós podemos nos portar como um homem louco. Esse segundo ponto é confiar no Senhor. Depender do Senhor. Você e eu estamos dispostos a depender do Senhor? Eu pergunto essa noite, você de fato, eu e você, estamos dispostos a depender do Senhor? Porque quando nós dependemos do Senhor, é algo sobrenatural. É algo que depende de Deus. Mas às vezes nós dizemos que dependemos do Senhor e trabalhamos com as mãos. Quando dá errado, não sei o que Deus quis, não sei qual o mistério nesse negócio, mas quando dá certo, aí você coloca meio para você e meio para Deus. Essa verdade só nos dá a revelação de que somos mortais. Planos, projetos são nossos. A confirmação vem do Senhor. Devemos lembrar que Deus é que tem o controle do futuro. E mais uma vez repetindo, escute uma coisa, escute eu e você. Nós não damos a palavra final. A palavra final vem do Senhor. O médico não dá a palavra final. Quem dá a palavra é o Senhor. A maldição não dá a palavra final, mas as bênçãos de Deus. Tudo que você ver e encontrar, achar como final, como derradeiro, lembre-se, quem dá a palavra final é Deus. Eu estava meditando nessa palavra e fiquei pensando, Deus, parece mais uma palavra de autoajuda e de positivismo. Mas sabe por quê? E o autor falava isso muito bem. Porque nós temos o controle de tudo. Porque se a pregação não sai do jeito que a gente quer, a gente diz, não é o homem, é Deus. Se não sai como a gente quer ouvir, a gente diz assim, foi mais ou menos. Saiba uma coisa, que a palavra de Deus não volta vazia. Ela faz tudo o que apraz. De que maneira você quer dizer isso, irmão? Porque você pode estar cheio da tua palavra, mas quando estamos cheios do Senhor, nós não estamos vazios. E todas as coisas se cumprem segundo a vontade de Deus. Existe vontade de Deus na tua vida? Existe Deus como centro na tua vida? Olhe para você, olhe para mim, olhe para nós. Quanto tempo já se passou? Eu não falo dos mais jovens aqui não, eu falo dos mais velhos. Já se passaram mais de 20 anos. Se dependesse dos nossos planos, dos nossos projetos, do nosso trabalho, nós não chegaríamos em lugar nenhum. Mas diz a palavra do Senhor, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Somos ajudados pelo Senhor, somos conduzidos pelo Senhor, somos protegidos, somos verdadeiramente abraçados pelo Senhor. A música aqui falou muito em toque do Senhor, dá a impressão que nós devemos tocar ao Senhor, mas na verdade o Senhor já nos tocou pelo seu grande amor. Ele nos resgatou. Na cruz do Calvário, Ele mostrou o amor, quando ainda não merecíamos, quando na verdade não merecíamos, mortos em delitos e pecados, e o Senhor fez esta grande obra nas nossas vidas. Planejamos ter o controle, mas nunca temos o controle. Descanse em Deus. Dependa de Deus. Irmãos, sobre o olhar de Deus, o olhar de Deus está sobre a sua vida? Sim, eu creio. Sobre o olhar de Deus, as coisas vão acontecer para o seu crescimento e para o seu bem. Se o olhar de Deus está depositado na tua vida, o crescimento e o bem é certo na tua vida. Então, a palavra de Deus nos propõe para nós planejarmos, para nós trabalharmos, para nós nos esforçarmos, para nós fazermos aquilo que Deus tem determinado
nas nossas vidas. Algumas pregações eu vi e eu fiquei um pouco preocupado. Quando nós devemos ser radicais na palavra de Deus, nós não somos. Depende de quem é a pessoa. Se são pessoas chegadas a nós, nós passamos um pano. Nós dizemos, não é bem assim. Ele é amoroso, ele é bonzinho, ele é temeroso. Mas quando é o outro, nós dizemos, arrependa-te para que o julgamento de Deus não venha na tua vida. Então, que Deus nos dê discernimento para saber que depender do Senhor também é uma coisa séria. Dependemos da palavra do Senhor, dependemos do Senhor e dependemos de cumprir em obediência a palavra do Senhor. Você veio aqui esta noite como eu, e eu fico assim até um pouco preocupado de dizer assim, Senhor, o povo precisa se alimentar, eu preciso me alimentar, nós precisamos sair daqui com a palavra no coração, nós precisamos sair dizendo, Deus falou comigo. Então, que o Senhor fale com você. Não negligencie a sua fé. Não negligencie o Senhor. Se você acha que você tem um pouquinho de orgulho, se humilhe aos pés do Senhor. Porque, de outra forma, os orgulhosos serão humilhados, serão rebaixados. Se você sente alguma coisa em que você está dizendo assim, Deus, eu estou longe de ti, longe da tua palavra, me coloca no centro. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque hoje nós levamos tudo no banho-maria. Algumas coisas no banho-maria. O que quer dizer isso? Não, tudo bem. Não tem tanto problema, não. Isso é um pouco assim de exagero. E a palavra de Deus não é exagerada. A Bíblia fala que o rico não confiou em Deus. O rico confiou nas suas forças, na sua riqueza, no seu trabalho, no seu planejamento e disse, agora sim, eu vou me regalar, eu vou descansar. E Deus diz assim, louco, esta noite pedirão a tua alma. O tempo de hoje nos pertence. Estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Ele te pertence. Daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora, até amanhã, ninguém sabe de nada. Que possamos nos acautelar. Jesus diz, acautelai-vos. Que vocês levem isso em consideração. Faça hoje o que você tem que fazer. Eu vou te falar uma palavra dura, difícil. Você tem que perdoar alguém? Perdoa hoje. Você tem que pedir perdão? Perdoa. Você tem que mudar? Muda. Você tem que fazer alguma coisa? Faz com pressa. Tudo pelo Senhor, na dependência do Senhor, na obediência do Senhor, descansando no Senhor. Porque a palavra nos diz que a qualquer momento tudo pode mudar. Não pense que pode dar tempo. A vida nos ensina que a nossa vida é moldada à realidade, não nos nossos planos e pensamentos. A vida está aí e Deus ele requer de nós compromisso. Nossa, eu fico pensando, falando isso até num tom de exortação, né? Compromisso. Compromisso com o quê? Eu já tenho compromisso, venho na igreja, eu estou na escola dominical, eu ajudo os irmãos, eu estou empenhado na obra. O que a Bíblia está falando é compromisso individual com a palavra do Senhor. Você se encaixa nesse homem louco? Você é louco? Porque o primeiro ponto é, será que eu estou louco como esse homem rico? Será que eu estou louco? De quantos celeiros você precisa para descansar, comer, beber e alegrar-se? Quantos celeiros para organizar os seus sonhos? Irmãos, eu queria, nesse momento, dizer uma coisinha para os irmãos sobre trabalho. Isso muito me chamou a atenção. Me suportem nessa pequena história. Do trabalho e do homem rico.
Você lembra que tinha o lenhador, que era o machado? Que ele ia na árvore, pegava o machado e cortava a árvore. As pessoas mais antigas dizem que até os lenhadores tinham descanso. Eles iam lá, quantas árvores tem que derrubar? Ah, tantas árvores. Eles iam lá, pacientemente, talvez minutos e até horas afinco, e a árvore caía. E eles iam descansar. E eles tinham um relacionamento com a sua família, com os seus filhos, com a comunidade em geral, e eles tinham uma vida normal. Depois, inventaram a serra elétrica e disseram para ele assim, ó, você pega essa serra elétrica e você vai cortar a árvore muito mais rápido do que você faz com o machado. E é verdade, eles iam com a serra elétrica, trabalho de horas era feito em minutos, e eles descansavam. Disseram, meu Deus, que revolução a serra elétrica. Mas alguém disse para eles assim, não perde seu tempo, você pode cortar mais árvores com esse equipamento aí. E eles foram lá e começaram a cortar mais árvores, e já passavam a não ter descanso. Passavam a não ter relacionamento com a família, com as pessoas. O que está dizendo aqui nessa palavra é a mesma coisa. Perdemos muito tempo, mais do que o devido, com coisas nossas. E esquecemos de tratar com pessoas, tratamos com coisas. Se você tem o seu salário, e eu acho que é difícil, mas eu tenho que falar isso, que sustenta, que te dá o provimento, reserve esses outros minutos para Deus, que são tesouros eternos que você vai guardar. Agora, se você fizer como essas pessoas, e trabalha, eu preciso trabalhar o dia da manhã, é a previdência, eu tenho que pensar na minha velhice, não, eu tenho que poupar, eu tenho que não sei o quê. Aí você vai dizer, para que isso, irmão? Para que eu fique tranquilo, para que chegue o meu momento, para que eu me alegre, para que eu beba, coma, para que eu tenha uma vida louco. Esta noite pedirão a tua alma. Mediante essa palavra, que nós possamos entender que as nossas vidas só têm sentido quando nós aprendemos de Deus e nos relacionamos com pessoas. Eu posso apostar que tem pessoas aqui que não veem os filhos, só veem à noite. Pessoas que quase não vê a família, só no final de semana. É lógico que eles trabalham, é lógico que eles se esforçam, é lógico que eles precisam, mas tem gente passando do momento normal. Dura é a palavra. Que você possa perceber isso. Que você possa perceber que o tesouro maior é a sua família, é seus filhos. E que você possa perceber que por mais que você planeje e se esforce, não depende de nós o resultado. Tudo pode mudar, mas quando estamos na direção de Deus, a nossa vida passa a ter mais sentido. Existem famílias felizes? Sim, aquelas que dedicam de fato ao Senhor. Outro dia estavam falando assim, mas as pessoas não leem a Bíblia porque não querem, é verdade. Nem mesmo para meditar na palavra. Irmãos, eu estou falando isso porque é uma coisa geral. Nós vivemos de ilusões. Você nunca conseguirá concluir seus projetos, viver seus sonhos, descansar de fato, usufruir suas conquistas sem Deus. E outra coisa, sem Deus você poderá morrer antes. Sem Deus, os seus projetos podem estar frustrados. Sem Deus, todo planejamento não terá êxito. Sem Deus, nada acontece. Atos 17, versículo 28. Paulo no Areópago, dizendo o seguinte: nele vivemos, nos movemos e existimos. É só em Deus que nós nos movemos e existimos. Nunca haverá fim para o seu desejo humano. Sempre haverá o querer mais. Nunca haverá fim para o seu desejo, para o meu desejo. Sempre haverá mais. O que eu exorto os irmãos esta noite, através da palavra de Deus, é que façamos agendas do céu.
não venhamos a desperdiçar nosso tempo, venhamos verdadeiramente a nos portar como cidadãos dos céus. Conclusão da mensagem: o homem rico não era rico para com Deus. A única riqueza duradoura é possuir Deus. E você já possui. Essa riqueza está conosco através do Espírito Santo de Deus. E eu queria finalizar dizendo uma passagem, uma história que muita gente conhece. Isso aí, eu lembro de ter ouvido do pastor Arnaldo há muitos anos atrás. Ele dizia que existia um homem rico numa comunidade, muito rico, e ele dava atenção a uma pessoa humilde, pobre, porque tudo que ele falava acontecia. E um dia esse homem rico estava passeando lá na sua fazenda, e ele teve com essa pessoa, e aí, tudo bem? Ele falou, estou bem, tal. Puxa, eu tive um sonho essa noite. Ele falou, o que você sonhou? Ele já ficou preocupado, porque tudo que aquele homem falava dava certo. Ele falou assim, eu sonhei que essa noite vai morrer o homem mais rico desta terra. Diz que aquele homem tremeu de cima e embaixo. Ele falou, o homem mais rico sou eu vou morrer. Ele contratou os médicos, fez exames, e está tudo certo a pressão, está certo a glicose, está tudo certo, você não vai morrer, você não tem nenhum problema. E ele pegou e ficou apavorado. Ele falou, não, tudo que aquele homem fala acontece. E ele foi, chamou os médicos e fez novos exames, e disse, não, você não vai morrer, está tudo certo. E já estava se aproximando da meia-noite, para passar para o dia. Ele já deixou os médicos do lado dele, falou, se acontecer alguma coisa, vocês me ajudem, porque tudo que aquele homem fala acontece. Deu meia-noite, às 12 badaladas, e ele não morreu. Ele falou, ufa, puxa, eu estou feliz que eu não morri, mas estou infeliz porque eu não sou o homem mais rico que eu achava que eu era. E ele está caminhando para a fazenda dele, para as terras dele, e ele ficou sabendo que aquele homem simples, aquele homem que ele confiava nele, nas palavras, ele havia morrido. Naquela noite havia morrido o homem mais rico daquela comunidade. E eu quero apresentar para vocês que as pessoas mais ricas neste local, nesta congregação, somos nós, porque temos Deus. Como nós lemos, a riqueza maior é ter Deus. Que Deus nos ajude. Obrigado pela paciência. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos. Não precisa abrir não, tá bom? As Escrituras dizem assim, Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. Quão grande responsabilidade é ser um pastor, né? Eles vão dar a conta de cada um de nós naquele grande dia. E eu me direciono agora, né, como o pastor já disse hoje é o dia do pastor, segundo domingo de junho, dia do pastor. E eu me dirijo aos pastores Donizete, pastor Sérgio, pastor Gilberto, pastor Paulo, e dizer que nós estamos felizes e gratos a Deus pela vida de vocês, anjos da igreja, ungidos que o Senhor colocou nesse lugar para nos conduzir com amor e sabedoria e o temor às suas ovelhas, onde a palavra de Deus é verdadeiramente ministrada, nos exortando a sermos servos e ovelhas melhores. Mas nós sabemos que a vida de um pastor, ela não é fácil, né? Mesmo sendo um homem, ele luta com todas as forças para seguir as pisadas de Jesus, para tentar semelhante a eles. E que se esmera no cumprimento do dever para dar-nos um bom exemplo. Que muitas vezes passa noites mal dormidas, estudando, meditando na palavra, preocupado com as responsabilidades que lhe pesam sobre os ombros, que quase sempre deixa de desfrutar a companhia da esposa, dos filhos, para cumprir a tempo e a hora os compromissos que essa nobre causa lhe impõe. Que com o coração pesaroso, muitas vezes precisa tomar atitudes que não agradam a todos, que muitas vezes é incompreendido ao procurar cumprir com zelo as ordens do Pai. Ser pastor é um grande desafio, e mesmo com suas limitações, fraquezas, eles também precisam da nossa ajuda. Portanto, eu peço aos irmãos aqui da igreja
orem pelos nossos pastores, pelos seus ministérios, pelo seu ministério, pela sua família. Ajude nossos pastores trabalhando com eles, caminhando com eles, orando, sendo amigos ou simplesmente ouvindo, tá? Mas ser pastor também é uma das grandes missões que pode ser dada a um homem. É falar em nome de Deus e saber que a merecida recompensa está sendo preparada por Deus. Em 1 Pedro 5,4 está escrito que aquele que apacenta o rebanho receberá uma coroa de glória. Oh, glória! Né? E a igreja aqui reunida, Batista Bereana, oferece essa homenagem com a nossa palavra de reconhecimento, gratidão, e sabemos que sempre podemos contar com as suas orações, conselhos e ensinamentos. Parabéns, pastores. Deus abençoe e recompense por tudo que nos pôde nos transmitir e pelo zelo com a santa obra de Deus. Que o Senhor os abençoe, que os guardem e que nunca lhe faltem o óleo do Espírito Santo para conduzir o amado rebanho aos portões celestiais. Deus continue abençoando ricamente o nobre ministério de vocês, suas vidas e suas famílias. Eu gostaria também agora de chamar os alunos juniores também para prestar uma homenagem aos nossos queridos pastores. Vou falar para vocês algumas virtudes dos nossos pastores. P, de paciência. Sede vós também pacientes e fortalecei-vos os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. A, de apacentar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. R, de recompensa. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. A, de alegria. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. B, de bênção. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. E, de esperança. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. N, de narrar. Para narrardes que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. E S, de santificar. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz Dia do Pastor! Alunos juniores, é o orgulho das professoras da IBD. Eu gostaria de chamar agora também a nossa líder de oração, nossa irmã Delvair, para fazer uma oração para os nossos pastores. Eu peço para os pastores se colocarem aqui na frente, para a irmã Delvair fazer a oração. Peço para a igreja também se colocar de pé, para orar pelos nossos pastores. Amém? Graça e paz, amados. Eu tinha anotado aqui na mão o versículo que ela leu, então não vou precisar ler. Está aqui, ó. Hebreus 13, 17. Vamos orar? Eu não vou falar nada não, porque eu vou começar a chorar, eu sou chorona. Então vamos orar. Amém? Junto com a igreja, vamos estender as mãos e abençoar os nossos pastores. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Ó Deus, por este privilégio, Pai. Louvamos e exaltamos o nome do Deus que é todo-poderoso. Senhor, nesta hora, junto com a tua igreja, Pai, eu quero interceder, Pai, clamar pela vida dos nossos pastores. Ó Deus, obrigada, Jesus. Ó Senhor, e eu quero te pedir nesta hora, Pai, a tua bênção sobre a vida de cada um.
Senhor, sabedoria do teu Espírito Santo, Senhor, para que o teu servo, Pai amado, possa conduzir a tua igreja ao teu reino, Senhor. Ó Deus, abençoa os nossos líderes espirituais. Dai sabedoria do teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, seja qualquer situação que eles tiverem de resolver, que o teu Espírito Santo, ó Pai, ó Deus, venha conduzir para louvor e glória do teu nome. Pai amado, enche do poder do teu Espírito. Dai força, Senhor. Renova, porque não é fácil pastorear o rebanho. Ó Deus, o Senhor sabe que não é fácil, como está, Senhor, na tua palavra, Pai, lá em 1 Pedro 5, do versículo 3 ao 4, 2 ao 4, Pai. O Senhor diz, ó Deus, que eles velam pelas nossas almas, Senhor. Enquanto nós estamos dormindo à noite, Pai, eles estão de joelho, clamando pela vida da igreja, clamando pela vida do teu povo. Oh, Pai, quantas situações difíceis eles têm enfrentado, Senhor. Pai, as lutas espirituais que não é fácil. E eu quero nesta hora te pedir em nome de Jesus, que o Senhor venha revestir do teu poder, reveste do teu poder, da autoridade do teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço nesta hora, oh Senhor, toma os teus filhos nas tuas mãos, Pai. Conduz cada um deles na direção do teu Espírito. Em nome de Jesus nós te clamamos. Reveste do teu poder, fortalece, sustenta, dai vitória, dai alegria do teu Espírito Santo. Ó Deus, dai paz, dai noites tranquilas, Senhor. Ó Jesus, te louvamos. Pai, tende misericórdia. Eu peço a ti não só por esses pastores, mas todos os pastores do Senhor. Aqueles, ó Deus, que é temente a ti, Senhor. Aqueles, ó Deus, que te servem, Pai amado, com tremor e temor. Eu clamo a ti pela vida de todos os teus filhos na face da terra, os líderes espirituais, Senhor, de cada ministério eu coloco diante de ti. E peço a ti, Pai, a tua proteção, que o Senhor venha guardar, Senhor, livrar de todo mal. Oh, Senhor, quantos pastores têm tirado as suas vidas por não suportar as aflições. Mas eu te suplico nesta hora, em nome de Jesus, a tua bênção, a tua proteção e a tua vitória. E assim, Pai, eu te louvo e eu te exalto nesta hora, neste momento. Senhor, o teu nome é santo. A ti toda glória, a ti toda honra, a ti todo louvor e a ti toda adoração. Tu és o único Deus poderoso, digno de glória. Ah, Jesus, tu és santo, tu és santo. Aleluia. Digno é o Cordeiro de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Obrigada, Jesus. Obrigada por este privilégio. Oh, Jesus, por este privilégio de ter pastores para nos guiar, nos ajudar na nossa vida, na nossa caminhada e na vida espiritual. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. As nossas crianças também têm uma lembrancinha para os pastores. Amém? Glória a Deus. Feliz dia do pastor, viu, pastores? Eu amo a vida de vocês. E tem mais aí, ó. Glória a Deus. Com cuidado, cuidado que é frágil aí dentro. É frágil. Glória a Deus. Só na glória. Amém?
Amém, glória a Deus. Depois dessa, o grupo de louvor está com a oportunidade e também vão fazer uma homenagem para os pastores, tá bem? Amém, glória a Deus. Obrigada pela oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada pastor, amém? Amém, igreja? Nós amamos os nossos pastores, são bênção do Senhor. Agora que os pastores estejam atentos a esse cântico que nós vamos louvar ao Senhor e na vida de cada um deles, amém? Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai, 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 vai. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa
Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar.